E aí, pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Aqui é o professor John Moreira, certo? Sou professor de Biologia da Escola Profissional Francisca Rocha, tá? Tô passando aqui rapidinho para dar um aviso, um lembrete, chamar a atenção de vocês para uma situação de suma importância para o período que vivemos hoje sobre a pandemia. Essa informação é relacionada ao quê? Às vacinas, a importância da vacinação, tá? Nesse pequeno vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre o que são essas vacinas, o que é que ela faz, tá? Falar um pouquinho, reforçar um pouquinho o poder da vacina em relação a barrar a disseminação do vírus, tá? Barrar a disseminação viral, tá ok? Posteriormente, teremos alguns vídeos, tá? Na próxima semana, com os nossos alunos, trazendo informações sobre mitos e verdades sobre as vacinas, como também os tipos de vacinas que nós conhecemos hoje, principalmente no contexto da pandemia, tá? Ok? Pois bem, vamos nós. Nessas informações aí apresentadas, nós temos o quê? Uma informação clara do que são as vacinas, tá? Nessa situação, logo do primeiro tópico, eu estou trazendo aqui a informação, tá? As vacinas são as ferramentas mais poderosas para o combater os vírus, tá? Não existe um medicamento que vá barrar um vírus, não existe. Não para apenas a Covid, mas todas as outras doenças, tá? Geralmente, as doenças virais que venham a surgir, elas têm medicamentos que vão tratar os sintomas, ou seja, os sintomas que você está apresentando serão utilizados medicamentos para barrar o avanço dessa condição. Ou seja, a luta que ocorre por doenças virais é justamente quando o profissional da saúde, avaliando o seu paciente, ele vai ministrar medicamentos que vai ajudar a recuperação dele no sentido de dar tempo ao sistema imunológico, ou seja, as suas células de defesas. Ou seja, quando o profissional de saúde entra com medicação, é para reforçar o teu sistema imunológico que vai fazer toda a diferença desse processo, tá? E aqui eu vou falar de maneira geral dessa situação. Então, a gente observa que, na prática, como a gente coloca aí do lado, na prática, as vacinas estimulam o sistema imune. Assim, entendemos que as vacinas podem, o que é que elas podem fazer? Apresentar o vírus em uma forma mais atenuada, como se estivesse fragilizado. Ou, já com as novas tecnologias que nós temos hoje de vacinas, pode ser apresentado um fragmento viral, um pedacinho desse vírus, tá? Tudo isso tem um objetivo final. Qual é o objetivo final? Fazer com que o teu sistema imunológico perceba uma partícula estranha, perceba um agente estranho, um invasor. E aí, uma vez sabendo disso, ele consegue atacar esse invasor. Vamos fazer uma analogia aqui básica, né? Na tua casa, você tem um perímetro que te protege. Vamos dizer que na tua casa você tem um cachorro, cão de guarda. Se uma pessoa desconhecida tentar entrar na sua casa, o cachorro, naturalmente, ele vai avançar. Ele vai tentar proteger o perímetro da tua casa. Então, imagina que essa casa, ela venha a ser o corpo humano. O cão, o cachorro em questão, ele seria basicamente o sistema imunológico. Ele vai ficar de prontidão. Ele vai ficar de prontidão. Se aquela pessoa invadiu a casa por um determinado local, o animal ele pode até aprender como pegar aquela pessoa. Ele pode até aprender porque ele conhece o ambiente que ele vive. Na prática, seria mais ou menos isso. Quando eu tomo a vacina, eu estou ensinando ao meu corpo como ele vai se precaver com a possível infecção. No caso aí, as vacinas trazem um vírus atenuado, que seria como se fosse um vírus fragilizado, fragmentado, fraquinho, tá? Ou seja, esse vírus ele não vai causar a doença. Ele vai ser apresentado para a minha célula de defesa e ela, por sua vez, vai aprender a como combater esse tipo de vírus. Tá? Isso aí é o natural de uma vacina. O segundo tipo são as novas tecnologias que temos hoje. Tá? Isso aí representa um grande avanço na ciência e tem o mesmo intuito, fazer com que o teu sistema imunológico fique preparado para um combate, para uma ação. Lembra, o teu corpo é o principal guerreiro. Se você tem uma boa alimentação, tem bons cuidados, você estará protegido nesse sentido. Você terá um sistema imunológico preparado para a luta, certo? Cuidado com isso. Em seguida, o sistema imunológico, o sistema imune, é estimulado a desenvolver novos mecanismos para combater o vírus a partir de uma infecção viral.
certo? No caso aqui eu coloco natural porque o vírus, ele surge, certo? Ele vai surgir a partir da vacina de uma forma atenuada, fragmentada. O meio natural, quando trouxer o vírus real, né, ele pronto para o combate, seu corpo já está preparado para isso, tá? E aqui a gente vai e coloca a seguinte situação. Lembre que quando falamos sobre o sistema imune, estamos falando das células que são responsáveis por combater todos os agentes infecciosos, podendo variar entre os vírus, bactérias, vermes e protozoários. Detalhe, vírus, bactérias, vermes e protozoários são os agentes, são os vilões da história, tá? De uma forma bem generalizada para a relação de doenças. São os vilões. Então as vacinas vão atuar com isso. Para você ter ideia, o Sistema Nacional, certo? O PNI, Plano Nacional de Imunização, ele vai oferecer para os brasileiros em torno de vacinas que venham a proteger em torno de 17 a 20 tipos de doenças diferentes. De 17 a 20 tipos de doenças diferentes. Você já tem uma certa proteção justamente aquelas pessoas que receberam a vacina durante todo o período. Tá? Desenvolvimento, quando era bebê, quando é criança, quando é um adolescente e posteriormente adulto. Existem vacinas que você toma um reforço, que é no sentido de quê? De fazer com que sacudir o teu corpinho para, olha, lembra como tu se defende. É um lembrete. Então, a gente observa aqui. Em geral, logo, as vacinas estimulam a resposta imunológica contra a ação dos vírus e das bactérias, tá? Eu estou usando aqui, centralizando esses dois tipos de agentes. De maneira simples, podemos afirmar que o mecanismo ocorre da seguinte maneira, ok? A partir do momento que tomamos a vacina, o vírus entra em contato com as células de defesa, ou seja, o vírus ele é inoculado no seu corpício. Lembrando, esse vírus pode me fazer mal? Não, pelo amor de Deus. Esse vírus não vai causar doença, tá? Porque ele está atenuado, ele está fragilizado e não tem essa capacidade, tá? E aí o que é que acontece? Uma vez que ele entra no corpo, ele é apresentado às células de defesa que estão na corrente sanguínea. Nosso corpo, a partir daquele momento, vai reconhecer aquele agente como um invasor, um penétron, um gaiato. E aí o que é que vai acontecer? Vamos partir para cima dele, tá? Identificado o agente invasor, o sistema imune ativa todas as suas defesas para conter a eliminação. Ou seja, nossos ataques são direcionados ao vírus para conter a sua disseminação. Na prática, um vírus, e usando esse como exemplo, ele é um invasor intracelular. Quer dizer o quê? Ele entra na tua célula e lá ele vai fazer o quê? Vai fazer com que a célula produza novos vírus. Quando essa célula chega no limite, novos vírus são lançados na corrente sanguínea. E é aí que a gente tem um cuidado. Quando é lançado na corrente sanguínea, dependendo da área do local, ele pode ser lançado na corrente sanguínea e ser disseminado para todo o corpo. No caso da Covid ou vírus respiratórios, eles ficam alojados nessa região. Por isso que quando eu espirro, eu posso estar jogando aqui no ar vários fragmentos ou propriamente o vírus no ambiente. Daí a importância de usar a vacina, certo? Que a gente vai reduzir essa disseminação. E principalmente, somado a isso, eu vou utilizar a minha máscara. Que aí a gente vai ter outro vídeo para reforçar essa ideia do uso de máscara. Quem contesta o uso de máscara, no mínimo é um idiota que não entende basicamente que é disseminação viral, tá? Vamos continuando. Então, quando a gente entende essa questão da vacina, essa capacidade dela gerar essa defesa, a gente parte para essa situação. Olha essa imagem como é bem simples para a gente entender a importância de tomar a vacina. A importância de tomar a vacina. Vejam aí, ó. Essas imagens representam uma comunidade, um grupo de pessoas que receberam, certo? Começaram o processo de vacinação, vamos dizer assim. A primeira imagem aqui representada, em amarelo, certo? A gente está percebendo que uma comunidade que não recebeu a vacina, tá? Em seguida, começa o processo de vacinação. Conforme vai ocorrendo o processo de vacinação, perceba o que é que acontece. O grupo de pessoas vai começar a reduzir o número de pessoas contaminadas. Ele vai ter uma redução extrema do número de pessoas contaminadas, com alguma imunidade, como você mostra a segunda imagem. Em seguida, a terceira imagem, um número muito reduzido de pessoas contaminadas. Nesse ponto aí, é uma atenção forte que eu tenho que ter. Que é, eu tomei a vacina, tive a sorte, fui do grupo prioritário, tomei, preciso usar máscara? Preciso.
Por que é que eu preciso usar máscara ainda? Porque você está vacinado e a vacina ela dá o poder de combater o vírus. Mas vai ter um período, um pequeno período, que há a possibilidade de você lançar o vírus no ambiente ainda. Então, o ato de eu usar uma máscara, mesmo estando vacinado, garante ao meu colega que não tomou a vacina, garante ao meu pai, minha mãe, meu tio, meu avô, que não tomaram a vacina por algum motivo, estarem protegidos. Tá? Lembre, toda ação ela é somada para a proteção de quem você ama. Use a cabeça, seja inteligente, ok? Na próxima imagem é para reforçar esse conceito com a nossa realidade. Vamos ver? Na próxima imagem, eu tenho um exemplo em relação ao Covid. Veja aqui, ó. O Covid-19 em questão, a gente observa aqui em azul pessoas que estão imunizadas. Quer dizer o quê? Que tomaram a vacina, tá? John, já tive... beleza. John, já tive a doença. Quer dizer que eu estou imunizado? Não necessariamente. Por quê? Porque pode acontecer que a sua carga de defesa caia com o tempo. Pode ser que você tenha tido a doença lá no início do ano passado, no caso específico, lá em junho do ano passado, vamos dizer assim, e pode ter novamente agora. Por quê? As variantes, os vírus, o vírus da Covid-19, né, o coronavírus, SARS-CoV-2, ele pode ter sofrido mutação e causar uma doença a você. Então você é um risco real, você está com essa possibilidade. Então seja esperto, mantenha os cuidados e as proteções necessárias. E chegou na tua fase para tomar a vacina? Corre, toma a vacina. É importante. Lembre, foi a ciência que garantiu isso. Foi a ciência que conseguiu, num esforço gigantesco, trazer essa vacina. Tá ok? E aí a gente até vai falar posteriormente, junto com os alunos do primeiro ano que estão vendo do SUS, trabalhando na ideia do SUS, como é feito o processo de produção das vacinas, tá? Aguardem, vem aí o vídeo ainda, tá? Então, ó, finalizando essa imagem, eu tenho uma pessoa com Covid, certo? Eu tenho uma pessoa com Covid aqui no meio desse grupo. As pessoas que não foram imunizadas estão ilustradas em verde, tá? Percebam aí. Pessoas que estão no entorno de uma pessoa com Covid, elas têm uma maior proteção. Elas são, como você assim posso dizer, elas são mais resistentes à ação viral. Então elas acabam barrando a ação do vírus. Com o tempo, com a vacinação, você começa a preencher o espaço e cada vez mais esse vírus ele vai sendo suprimido. É como se eu dissesse, ele seria sufocado, tá? Ele seria sufocado por essa situação toda, tá ok? E aí vamos aqui. Embaixo, na gravura abaixo, a gente percebe o quê? Um grupo de pessoas que não foram vacinadas ainda, tá? Não foram vacinadas e uma pessoa com Covid. Percebe o que é que acontece? O grupo que não foi vacinado, o que é que vai acontecer? Uma grande parcela vai disseminar o vírus. Dentro dessa grande parcela vai ter grupos de pessoas que infelizmente vão chegar a óbito, tá? Perceba que com vacina, na parte ilustrada acima, a gente tem um grupo em que ele conseguiu conter a disseminação do vírus. Já na parte de baixo da ilustração, esse grupo ele não conseguiu conter o vírus. O vírus ele se disseminou. Ele foi saltando para pessoas. Você pode até ter ouvido a história de, mas ela não é tão mortal. Realmente, a quantidade de pessoas que chegam a óbito é um número pequeno. Ainda bem. E ao mesmo tempo, esse é o maior problema. Porque como as pessoas chegam a óbito, é um número pequeno, a capacidade de disseminar, de pular de pessoa para pessoa é muito alta. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Entender bem de onde vêm as informações. Saber fazer essa triagem sobre isso, ok? Então, vejam bem. Obrigado pela atenção. Vacinas salvam, fazem a diferença. Posteriormente, como eu já disse, teremos mais vídeos relatando sobre essas informações dentro da biologia, vamos dizer assim, repercutindo na tua vida, ok? Obrigado pela atenção e até mais.